3 maneiras bem simples para soltar ombro, pescoço e cabeça são fundamentais para que a gente tenha sucesso nos nossos atendimentos. Por que isso? Porque se a gente for pensar, tá, em quantas pessoas hoje em dia chegam no nosso consultório, chegam para a gente estar realizando o atendimento com queixa de dor no ombro, no pescoço e na cabeça, é muito significativo isso, tá? Representa uma grande parte das pessoas que nos procuram. E por isso que é importante a gente entender. Hoje em dia, o que causa tensão, contratura, dor nessa região do ombro, do pescoço e da cabeça? Principalmente esse aparelhinho que vocês estão me assistindo, que a maioria de vocês estão me assistindo. E eu já comentei aqui antes com vocês, que é o quê? A síndrome do smartphone. A síndrome do smartphone. Alguém que está na live hoje, fora de eu ter falado já, ouviu falar sobre essa síndrome de alguma outra pessoa? Síndrome do smartphone? Síndrome do smartphone é algo assim que hoje em dia, né, é totalmente já dentro da sociedade. Quem não fica assistindo mais as coisas pelo celular? E o problema maior, que nem aqui, ó, eu tô fazendo uma live agora, tá bacana por quê? Porque eu tô usando um tripé. Mas você, por exemplo, que tá aí em casa assistindo, qual que é a sua postura que você vai ficar meia hora enquanto você tá me assistindo? Né? Olhando para baixo, a postura. Porque se você for deixar reto assim na frente, né, muitas vezes você vai cansar seu braço e tudo mais. Então a gente acaba, né, mantendo uma postura não muito adequada, né, quando a gente está usando o celular. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E por isso que é importante você soltar o ombro e o pescoço. Outro fator que pós-pandemia, o online, o home office, acabou, né, se validando pela necessidade. E as empresas começaram a perceber que fazendo esse trabalho parcial, misto, né, então às vezes a pessoa vai 3 vezes por semana no local de trabalho e 2 em casa, ou inverso, né? A minha própria cunhada que trabalha em São Paulo, na Vivo, né? lá na Matriz, ela mesmo, hoje em dia, ela trabalha 4 dias da semana de casa e 1 dia da semana ela vai até a sede. Então você imagina quantos funcionários uma empresa desse porte de telefonia da Vivo possui, tá? No seu quadro de funcionários. E se ela puder dispensar esse pessoal e fazer um cronograma em que as pessoas venham 1 vez por semana no espaço, o quanto que eles não economizam de aluguel, de espaço, né, para o pessoal. Então é muito vantajoso. Além de que as pessoas que trabalham com tecnologia da informação, com TI, com computador, muitas vezes possuem o profissionalismo, né, e também a capacidade de produzir conteúdos, de trabalhar e ser produtivo mesmo a partir de casa. E o que tinha muito antes, né, da pandemia era aquele mito de achar que as pessoas não vão trabalhar em casa. E quando as pessoas foram obrigadas a trabalhar de casa, começou-se a perceber que a produção, a produtividade, né, o rendimento das pessoas não caíam de maneira a prejudicar, né, o trabalho da empresa em si. Então isso foi muito bom, né, que nem a Cláudia falando aqui, ó, veio para ficar. Só que isso também trouxe consequências. Como as pessoas trabalham mais de home office, né, a postura acaba sendo pior. Na maioria dos casos, as pessoas não, por mais que morem numa casa boa, que tenha uma boa estrutura, você não tem, às vezes, informação, conhecimento, conteúdo necessário para montar uma boa base de trabalho que você tem que ter, ou que as empresas muitas vezes já contratam na hora de montar o escritório, na sede própria, por exemplo.
Então isso faz muita diferença. Até a gente se adaptar, melhorar, comprar os equipamentos que precisa. Isso quando a gente tem condições financeiras de fazer isso. Mas nem todo mundo tem condições. Então você vai perceber que muitas vezes acaba ficando o quê? Totalmente com uma postura muito prejudicial. E acaba tensionando onde? Ombro, pescoço e cabeça. Não tem jeito, né? São essas regiões que acabam contraindo, tensionando, acumulando toda a tensão dessas pessoas que trabalham de casa. Então a gente tem que entender que você aprender de maneira simples a soltar essas regiões faz muita diferença no nosso dia a dia, no nosso atendimento, tá? Tem também a própria questão do trabalho, da carga, traumas, né? Então isso a gente tem que pensar, tá? A primeira maneira, mais simples de todas, tá? Eu já falei inúmeras vezes e eu não sei se vocês já pegaram isso e se vocês já colocaram isso como sendo uma rotina de vocês. E eu quero deixar bem atento aqui para que você faça isso a partir de agora. Eu quero que vocês, a partir de agora, coloquem na rotina de vocês. Colocar bolsa de água quente. Tem gente que fala compressa morna. Eu já gosto mais do calor mesmo. Por quê? Porque é o calor que faz com que a musculatura relaxe, tá? Então, uma das maneiras de você soltar bem músculos de pescoço, ombro, tá? E da região da cabeça é você fazer compressa quente. Pode ser também aquelas bolsas térmicas com sementinhas que a gente esquenta no micro-ondas. Pode, não só pode, como deve, se for mais prático para você. Um detalhe que a gente tem que pensar quando usa essas bolsas térmicas é que a temperatura ela cai. Ela perde temperatura mais rápido do que quando você usa uma compressa com água quente, tá? Então, passado 10, 15 minutos, o que eu sugiro? Você ir lá e esquentar de novo. Por quê? Porque se você não manter a região quente por pelo menos 20, 30 minutos, não vai dar o efeito fisiológico necessário para poder esquentar, né, a região das pessoas, tá? Então é fundamental que você tenha esse tempo todo o calor ali em contato com a região. Por quê? Porque se você deixar só por 5, 10 minutos, não vai dar efeito nenhum. E outra coisa, se você deixar por 30, 40 minutos, mas com uma temperatura que baixou, que caiu, que não dá mais efeito, também não adianta nada, você está perdendo tempo com isso. Então você precisa o quê? Ficar atento a 2 detalhes, o tempo e a temperatura. Então tem que ficar 20 a 30 minutos, tá? O ideal até 30 minutos, porém tem que estar quente o tempo todo. E aí tem que ser um quente para fazer a diferença, para realmente, né, estimular ali a circulação sanguínea, para chegar mais nutrientes, para chegar mais oxigênio para essa musculatura dos ombros, do pescoço e também da região da cabeça.